Fala, capitão. Fala, galera. Aqui, Nicolas Sessler, junto do mestre Ulisses Abud, para mais um programa do Gregário Tech, número 14 já, 14ª edição. As etapas estão passando, Ulisses, e o pelotão Gregário Tech tá rodando, estamos completando aí, prestes a completar a segunda semana do nosso Grand Tour, 14ª edição, e vamos rodando forte. Que bacana, que bacana. Obrigadão, Nico. Obrigadão aí, capitão, me receber mais uma vez. Muito honrado de fazer esse programa contigo. E, pô, já 14 já tomou a forma, né? Já tomou a forma faz tempo. Agora é Já tá. crescimento exponencial. Já tá rodando, já tá afundando. Pô, cara, eu que agradeço e acho que quem nos escuta agradece mais, né? Primeiro, agradecer do feedback que a gente teve do último, né? Das zonas de treinamento. Quem ainda não escutou, pode ir lá escutar também, mas foi muito legal. Post no Instagram, galera agradecendo. Oh, tô seguindo aqui. Eu vi essa semana também pessoal lá em Porto Alegre falando: olha, fiz aqui 200 quilômetros só respirando nasal. Valeu o teste. Então é muito legal receber esse tipo de feedback. Então, deixar agradecimento a todo mundo que escutou e mostra que escuta, né, e gosta desse conteúdo. De novo, eu sempre falo, qualquer dúvida que você tiver, que você quiser criar e mandar uma mensagem, tanto para mim como para o Ulisses, ou no Gregário também, direto no perfil, que gere uma dúvida, algo que você queira saber, que possa render um bom programa, manda bala, porque a gente está aqui para isso também. A gente fica discutindo, pô, o que a gente pode falar nessa semana, na outra, e ter esse feedback sempre é sempre muito legal, né, cara? Sim, sim. Putz, eu também fiquei muito surpreso com a repercussão. Pessoas, inclusive, que putz, tenho bastante admiração, elogiando o programa. Fiquei bem feliz. Isso aí. Mas vamos lá. Essa semana a gente estava discutindo, né? E acho que foi meio inspirado. Quando o programa vai ao ar na terça-feira, eu vou estar competindo e tomando uns bons empenos lá no Andalucia Bike Race, ao lado do Christian Heineck, que é um tcheco fera, lenda do mountain bike maratona. Ele já foi campeão do mundo, campeão do Cape Epic, Brasil Ride, já correu algumas vezes. Um cara realmente referência e eu vou competir com ele. Esse convite surgiu na semana passada, meio que de última hora. Ele ia competir com outro atleta que vem da estrada, que é o Peter Vakot, correu muitos anos na Quick Step e na estrada, e decidiu passar por um mountain bike maratona. O Peter, infelizmente, caiu, teve um tombo treinando, quebrou a clavícula, e o Christian me ligou: Nico, eu sei que você está aqui na Espanha, dando sopa, você não anima a vir aqui correr comigo o Andalucia, que é uma prova de uma stage race de mountain bike de 6 dias. E foi assim que surgiu, acho que a temática do programa também, né? Que é justamente essa mistura de disciplinas, mountain bike para estrada, o que ajuda, e vice-versa, estrada para o mountain bike. É possível compartilhar, não é, uma beneficia a outra. Quais que são as diferenças, né? Até no aspecto treinamento fisiológico que cada um deles tem que ter. Foi uma temática até que isso aumentou muito durante o ano passado, quando a gente viu o Pidcock, por exemplo, né? E o próprio Vanderpool também, né? Correndo as Olimpíadas e querendo andar bem, e também andando bem no ciclismo de estrada e no ciclocross. Né? Como que essas coisas se misturam. Então, eu queria saber de você, Ulisses, para dar um primeiro ponto, o que você opina? Você acha que é possível mesclar as duas modalidades em alta performance? Uma colabora com a outra? Qual que é teu ponto de vista como treinador? Então, Nico, eu acho que sim. Eu acredito que elas são cross-training dentro da mesma disciplina, no nosso caso, ciclismo, ele pode ser complementar, né? Como pode não ser. Mas se feito planejado e de uma maneira sistêmica, bem pensado, sim, é complementar, porque você tem desde adaptações fisiológicas, que você tem diferenças, né, entre o mountain bike e o road, por exemplo, como a parte mental, de você tirar o atleta um pouco do ambiente de trabalho dele e colocar numa outra modalidade, né, uma outra, não modalidade, mas uma outra subcategoria da mesma disciplina.
Eu acho particularmente que esse seja o maior benefício de todos, que é você trabalhar com a parte mental do atleta, de dar uma relaxada nele. Então, eu acho que sim, principalmente, né, aí voltando naquela parte de bem planejado, principalmente mais focado no off-season do atleta. Uhum. Mas como um break mental de colocar um objetivo novo, uma coisa diferente, né? É um desafio que muda da rotina, né? Não sai da mesmice, daqueles mesmos Exato, treinos que ele sempre faz e etc. exato, exato. É curioso, para mim, eu até brinco às vezes, cara. Muita gente me pergunta, pô, mas a gente vê que você gosta de mountain bike, de vez em quando corre, não corre, né? E eu falo, cara, eu adoro, né? Eu venho disso e eu faço a brincadeira, né? Estrada é meu trabalho e mountain bike é o hobby. Porque justamente serve como esse break mental. Mas eu acho Sim, que tem um aspecto, cara, até mais profundo, no sentido que o treino, vamos falar então, usar um pouco o meu caso, né? Que eu sou um ciclista de estrada profissional e eu utilizo o mountain bike como preparação, como treino, aquele treino sério, né? Porque, pô, eu vou sim. competir e, amigo, baixar a bandeira, o espírito competitivo aparece, né? E a gente acelera. O que o mountain bike aporta nesse caso, né? Então, eu acho que o seu caso, do atleta profissional, ele tem uma variável a mais, que é a oportunidade. Né? Não é qualquer dia que você tem oportunidade de competir com uma lenda dessas do mountain bike, numa prova de alto nível de etapas. Então, entre optar uma prova dessas e uma semana de treinos intensos na road, claro, prova é prova, treino é treino, né? Independente da modalidade. Acho que o ganho que você vai ter é muito maior do que um bloco de treino, por mais duro que seja, mas de treino. Fora isso, você também trabalha outras, falando aí na parte, né, mais muscular, você trabalha um percentual diferente das fibras, principalmente as fibras, né, tipo 2X, você consegue, ele teria um impacto como se fosse uma musculação. Você tem muito mais picos no mountain bike do que no road. Então, dentro das fibras musculares de tipo 2, você consegue melhorar a eficiência das fibras tipo 2A e até uma conversão das fibras de contração rápida para as fibras de maior tolerância à fadiga, mas ainda falando das fibras de tipo 2. Uhum. Aí já entrando algo bem específico fisiológico, né? Eu acho que para explicar também é legal fazer essa comparação, né? Muita gente se pergunta às vezes, pô, por que um atleta de estrada pode ter dificuldade, por exemplo, numa prova de mountain bike cross country, que é curta e muito explosiva? Ou porque um atleta de mountain bike cross country pode ter dificuldade em uma prova de estrada por etapas, né? Acho importante também pontuar para a gente explicar a especificidade de cada uma das modalidades. Sim, acho que falando aí agora comparando, né, o caso do Nino Schurter, ele, se eu não me engano, eu não vou lembrar o ano, talvez 2013, Do ele 13 e 14. foi isso, que ele foi com a Orica Green Edge, ele correu o Tour da Suíça. Isso. E ele tinha acabado de ganhar o Mundial e falaram, pô, ele vai destruir. E, nossa, ele estava, assim, batendo lata lá atrás, sofrendo para completar a etapa. Claro, é diferente, né? O tipo de preparação para uma prova super explosiva de uma hora e pouco, para uma prova de etapas, né? E aí sim, aí a gente cai inevitavelmente no caso dos novos super talentos, como Van der Poel, Van Aert, Pidcock, que, poxa, como é que eles conseguem fazer tudo isso, né? E aí eu acho que quando você tira a lente e olha de uma maneira mais macro, eu acho sim que eles têm uma modalidade que eles são muito melhores, né? Só que eles são tão bons, que eles até numa das modalidades que não é o foco deles, eles acabam
né, sobressaindo. Mas voltando, sim, tem uma diferença imensa no treinamento. Não estou nem falando do mountain bike maratona aqui, que ele acaba um pouco mais semelhante, né, na dinâmica de prova do que um XCO para a estrada. Mas você tem muita diferença na preparação do atleta. Sim. Nesse ponto, justamente, o que a gente pode esperar, por exemplo? O que seria, vamos falar de um estereotipo para a galera que entender um pouco melhor, qual que é o tipo, vamos dizer, genético que tenderia mais a um cross-country? Que tipo de atleta é esse? E qual que é o tipo que tende mais a um ciclista de estrada, vamos falar assim? Então, se a gente pudesse, né, ali separar geneticamente, quando nasce, fala assim, esse vai para o mountain bike, esse vai para a estrada, a gente olharia em um dos vários genes que tem, que é o gene responsável em maioria nos atletas de elite de força, é um tipo, e de endurance é outro tipo. É um atleta que ele tem uma predominância na capacidade de contração das fibras musculares mais lenta, de contração lenta, né? E esses vão para a estrada, versus os atletas que têm uma capacidade de contração das fibras rápidas maior. Esses daí vão para a estrada, vão para o mountain bike ou eventualmente para a pista, por exemplo, para o velódromo, né? Para modalidades mais curtas. Então, falando de outra maneira, aqueles que têm um organismo mais eficaz nos esforços anaeróbicos, eles vão para o mountain bike, mountain bike aí considere XCO, né? Vão para o mountain bike, vão para o velódromo, e os que têm uma capacidade melhor para o aeróbico, aí esses daí vão, que é o endurance propriamente dito, esses daí tendem a se sair melhor na estrada. O que não quer dizer que um não pode se transformar no outro com muito treino. Claro, existe essa mistura, né? E parece que tem sido até uma tendência, né? A gente vê muito mais gente sair do mountain bike e ir para a estrada e fazer isso com qualidade do que o caminho oposto. Vamos dizer, alguém que começou na estrada, ir para o mountain bike e andar bem. Agora, alguém Sim. que começa no mountain bike e vai para a estrada e anda bem na estrada é mais comum. A gente tem N exemplos, né, cara? A gente teve Cadel Evans nas antigas, Michael Rasmussen, Saga. foram caras que chegaram a ganhar a Tour de France, Peter Sagan, um dos mais famosos, o próprio Jakob Fuglsang, que é um nome dinamarquês forte, que está sempre andando na frente. É que eu agora estou esquecendo de tantos nomes porque são Sim. muitos, né? Recentemente a gente teve o Victor Koretsky, que era um francês que estava andando na ponta do cenário do mountain bike mundial, assinou esse ano com a BIB Hotels, que é uma equipe pró-continental francesa. Estou até curiosidade para ver como que ele vai fazer. E o Milan Vader, que era um holandês, também estava andando na ponta ali do calendário mundial de cross country, assinou com a Lotto Jumbo. Então, também fica a curiosidade para ver como o Milan vai andar na estrada. Por que você acha que esse caminho é mais comum, então, do mountain bike para o road do que para o road para o mountain bike? Então, Nico, eu acho que por duas razões. A primeira razão é que o mountain bike ele é muito mais técnico do que o ciclismo de estrada e a técnica leva muito mais tempo para aprimorar, né? Então você tem essa componente que o atleta que é técnico, né, que compete no mountain bike no nível elite, ele levou anos para conseguir aquela técnica e ele, consequentemente, ele é um atleta de alto nível, fisiologicamente falando. O atleta de estrada, ele é um atleta super forte, né, fisiologicamente falando, só que ele não tem a técnica que o mountain bike requer. Quando você faz esse cross-training, um vai para o outro, você tem um ciclista de estrada com uma tremenda deficiência técnica no mountain bike e um ciclista
com muita técnica, mas que não se usa no ciclismo de estrada. Então, você não tem essa lacuna a ser preenchida. Esse é o motivo 1. O motivo 2 é que, assim, se você pensar naturalmente, com a idade, a gente vai perdendo a capacidade explosiva, né? A gente vai perdendo as nossas fibras de contração rápida, elas vão, entre aspas, diminuindo. Só que a gente não observa a mesma coisa para as fibras de contração lenta, ou seja, para as fibras de endurance, para as fibras aeróbicas. Então, é por isso que o esporte de endurance ele tem muito mais longevidade do que o esporte de explosão, né? E aí, quando isso acontece, o mountain bike é um esporte muito mais de explosão do que o ciclismo de estrada. Então, quando ocorre isso também, você já pegou um atleta que ele já não está naquela capacidade explosiva, e aí ele vai para o ciclismo de estrada, que é um esporte, vamos chamar de endurance, ele se dá super bem. Quando você pega o ciclista de estrada, que já competiu anos na estrada, já não tem aquela capacidade explosiva de um garoto de 19 anos, e joga ele no mountain bike, além da técnica, ele não vai ter a mesma capacidade anaeróbica dos atletas mais novos. Eu acho que é por isso que se dá essa perda. Sim. Aí falando num papo, assim, entrando numa questão bem técnica, né? Eu acho que é interessante saber isso, né? Até na hora que a gente assiste uma prova, tanto de mountain bike como de estrada, entender o porquê de, às vezes, os nomes do mountain bike, eles atingem uma curva de pico por volta dos 28, 32 anos, e depois você começa a perceber um certo declínio na performance deles. Tem essa questão do desenvolvimento, né? E da perda de fibras explosivas. E também porque, às vezes, na estrada, a gente vê um cara como um Valverde ainda ganhando prova em 40 e poucos. Isso explica, né? E que muitas vezes essa transição se dá numa idade maior. Mas trazendo para o ciclista amador, um cara que quer disputar um outro route, quer disputar um Letap, quer fazer eventualmente um Brasil Ride, correr uma Copa Internacional e ganhar aí na tua categoria. Como você enxerga essa questão de mescla de disciplinas mesmo, né? Você acha que aquele cara que, por exemplo, é um ciclista de estrada, pedala em São Paulo, no pelotão, na USP, etc., e fala, cara, será que vale a pena eu comprar uma mountain bike? Vai me ajudar? Vamos pensar que esse cara tem o Letap aí como um objetivo principal de render bem. Você acha que colocar treinos de mountain bike, por exemplo, seriam benéficos? Eu acho que sim. No caso do atleta amador, principalmente levando em consideração aquele fator mental, né? Assim, eu não diria próximo da prova, eu focaria na especificidade. Então, é aquilo, você tem um número limitado de horas, né? Chegando perto da sua prova, quanto mais você treinar naquela modalidade, naquela bicicleta, eu acredito que maiores as chances de sucesso. Eu aplico isso, inclusive, por exemplo, gravel e road, que são bicicletas muito parecidas, o fit muito parecido, mas ainda assim tem uma diferença no detalhe. Então, eu costumo, assim, eu treino com as duas bicicletas, na semana no mês anterior à prova, por exemplo, de gravel, eu só treino com a gravel. Na semana da prova de gravel, eu treino com a road para descansar a musculatura, né? Vou chamar de os micro grupos musculares que a outra bicicleta de gravel requer. Então, para descansar, e aí eu vou correr de gravel. Então, eu acho que para o atleta amador acaba sendo a mesma coisa. Um Letap, por exemplo, eu acho super legal ele ter duas bicicletas, ele ir lá para o Semucan no fim de semana, fazer força, até em complemento aos treinos que ele faz durante a semana, ele vai lá, ele consegue ir para o Semucan, que é um bike park, né, excelente em São Paulo, ele consegue ir para o Semucan, ele consegue fazer um treino com os amigos, fazer força e dar aquela esparecida na cabeça. Aí, vamos supor que o Letap é em 15 dias, aí eu vou sugerir, olha, se é em 15 dias, então agora descansa a mountain bike, foca com tudo no Letap, na sua road bike, passou o Letap, faz uma semana inteira de mountain bike, para dar aquela
espairecida, né? Aquela soltada na musculatura tão tensionada para o treino do Letap. Relaxar até, né? E, Mudar o espaço, todo o ambiente. Então, você tocou num ponto, cara, que eu tenho muita curiosidade. Acho que a gente até passou por cima nos programas de gravel que a gente fez no Gregário Cycling. Quem quiser pode até ir lá escutar de novo. Um deles com o Ulisses foi uma verdadeira aula. Mas acho que sempre vale. Você tocou na temática da bicicleta gravel, né? E que ela é muito parecida com a Speed, mas que não é a mesma coisa. Como que você tem visto, principalmente aí nos Estados Unidos, que a modalidade está muito mais desenvolvida, como você tem visto o uso da gravel no treino da estrada, de atletas de estrada, e ou mesmo como o crescimento de atletas da estrada vindo para o gravel, né? sim, bastante, assim, tá? Eu diria que até a curva está seguindo uma forma exponencial, porque ainda mais com o surgimento com o aprimoramento, né, das novas bicicletas de gravel, que estão mais aerodinâmicas e tudo, o pessoal tem optado cada vez mais em ter uma bicicleta só com 2 pares de roda. Então, você vê muito hoje em dia nos pelotões o pessoal andando com bicicletas de gravel e pneu road. Eu acho uma ótima opção. Ainda eu acho que num nível de alta performance, a bicicleta, por mais aero, a de gravel, ela ainda não está no mesmo nível que uma road. Então, se você está competindo sério, amador ou profissional muito mais, se você está competindo sério amador, você precisa sim ter uma bicicleta de road para ter as chances de ganhar uma prova, de chegar no pódio. Mas no percentual geral ali da comunidade, é uma bicicleta que tem atendido bem os dois. Se você quiser ter uma bicicleta só, tem atendido bem. Tem funcionado. Tem outro ponto que eu queria tocar também, que eu acho que é o aspecto biomecânico, né? Você falou da especificidade de cada uma e de cada outra. Você acha que na hora de fazer um bike fit, por exemplo, é interessante que a pessoa tenha em mente o ajuste? Vamos pensar, se o cara é um mountain biker e tem como prioridade o mountain bike, ele deve ajustar a bicicleta de estrada dele de uma maneira diferente ou não? Vamos falar, o bike fit é unânime para cada uma delas. Olha, pelo que eu já discuti, assim, conversei com alguns bike fitters e vira e mexe, eu até atazano o Fernando Rianho com isso. Sim, eu acredito que sim. Uma vez ele estava me explicando, inclusive sobre a gravel, a posição, que eu falava, não, pô, me deixa no mesmo fit, na mesma, me deixa exatamente nas mesmas dimensões. Aí ele explicou, não, é outra coisa, o ângulo de quadril muda, você é uma bicicleta que, por exemplo, na road, você precisa ficar, você não precisa ter o centro de massa no mesmo ponto que o mountain bike, por exemplo, e o gravel acaba tendo um meio termo. Então, às vezes você não está na mesma posição e andando no plano, ou andando num terreno que não é tão acidentado, você pode querer questionar isso. Mas quando você pega uma descida mais técnica, você passa a entender, agora eu entendi por que eu estou mais projetado para frente, para trás, por que meu selim está milímetros mais baixos, né, do que a road, e aí você começa a entender isso. Então, eu acho que sim, eu acho que o fit ele deve ser revisto sempre, né, muito mais frequente do que a gente pensa, e de acordo sempre tendo como base a modalidade de foco. Uhum. E sempre ter isso em mente, né? Você acha, por exemplo, também a própria mountain bike ajustar de uma maneira diferente do que você ajustaria se você é um atleta de estrada utilizando a mountain bike, por exemplo? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É vivo, né? É Uhum. uma coisa viva, o fit. Ele tem que ser. Até ao longo é um ponto. Aí a gente já vai estaria derivando um pouco do programa, né? Mas acho que é até uma temática muito boa ter o Rian aqui para falar uma questão Sim, dessa como o teu corpo muda ao longo do ano e por que que o fit também muda, muda. supostamente, né?
Eu lembro quando você comentou naquele programa de que o Froome vai com a chavinha e é totalmente errado, né? Totalmente. Crianças, não repitam isso em casa, por favor. Mas que ele vai subindo e descendo o selim de acordo com o feeling dele Sim, naquele dia. Total fora, né? Por favor, não façam isso, não é sim, indicado, né? Mas tem toda a razão. E eu acho que isso também vai uma próxima curiosidade que eu tenho, cara, é na questão que acho que a gente pode até um pouco tocar, né? A utilização de, de modalidades um pouco até fora do que é o tradicional, né? Mountain bike e estrada, para utilizar na preparação do atleta. A gente vê principalmente isso com atletas do hemisfério norte, né? Nórdico, que eles usam, por exemplo, cross-country ski, que os sim. canadenses não podem utilizar, usam corrida a pé ou coisas do tipo. Como que você enxerga essa questão de misturar aí não somente modalidades, mas misturar esportes também dentro do treinamento? Sim. Eu acho que esse é um tema, inclusive, para a gente fazer uma parte 2 desse programa. Excelente, excelente. É, mas o ponto em comum, eu acho mesmo, sempre seguindo aquela parte mental, mas a gente tem uma componente geográfica. Né? Nos países do hemisfério norte, como você disse, eles não... o inverno fica impraticável pedalar. E aí eles acabam escolhendo o esporte que tem o melhor, que eles chamam de cross transfer, que é a transferência do tipo de esforço para o ciclismo. E aí, de acordo com os estudos, um dos que mais você consegue transferir depois da musculação é o cross country, é o cross country ski. E você vê com bastante frequência. O próprio Sepp Kuss agora estava competindo no cross country ski. E mandando bem, e mandando bem. E o contrário também, agora, recentemente, aquele Nils van der Poel, que é um esquiador, um patinador de 10 mil metros, ele publicou o treino dele, de como ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno, e o treino dele ele chegava a atingir 33 horas de ciclismo na semana, como treinamento para patinação. Nossa, é muito, né? É muito, E pensar justamente, né? A bike também pode servir como base aeróbica para outras modalidades. muito. E às vezes a gente não considera isso, né? Talvez o pessoal do triatlon esteja mais acostumado a trabalhar com muitas modalidades, né? Nós, no ciclismo, a gente acaba tendendo até algo um pouco old school do ciclismo de estrada, né? De que só bike, Sim. só bike, só bike, só bike, só bike. E aí tem o caso também da maioria das pessoas, do atleta amador, do executivo, que, pô, por mais que ele goste de ciclismo, ele viaja muito. E aí ele não tem como levar a bicicleta, e aí às vezes correr é uma alternativa, às vezes nadar é uma alternativa, né? De acordo com, claro, o histórico de lesões do atleta, eu não posso correr, então vai nadar, sabe? Para não ficar parado, para não ficar parado. Acho que nem sempre a gente pode, né? A gente deve seguir a risca, respeitar a individualidade. Cada caso é um caso. É, realmente. Cara, eu acho que a gente vai mais ou menos aqui, já estamos batendo no timing regulamentar para a gente fechar o programa. Teria muita coisa que eu acho que a gente poderia aprofundar realmente na genética de um mountain biker versus a genética de um ciclista de estrada, aspectos do VO2, né? Que Sim, também são temas que de certa forma se assemelham. É algo que a gente poderia mencionar também, né? Que um ponto é que grandes atletas, se tem algo em comum, é que a capacidade de VO2, capacidade de absorção de oxigênio, e utilização do mesmo é muito elevada, e aí, independente, né, da modalidade, até jogadores de futebol são famosos por alguns também terem um VO2 bastante elevado, mas aí já daria talvez temática até para outros sim. programas, né? Eu não sei, você quer fazer algum
um summarize, um resumo do programa, Ulisses, para definir aí para o pessoal, apontar mais alguma coisa? Eu acho que sim. Bom, acho que o cross-training dentro da modalidade, eu diria, né, na minha visão, o cross-training dentro da mesma disciplina, ele é muito válido. Primeiro, pela componente mental, de dar uma relaxada na cabeça do atleta, daquela modalidade que ele fez o ano todo. Ele precisa ser levado em consideração o que o atleta gosta de fazer, né? Às vezes ele tem uma paixão igual por mountain bike e estrada, então segue-se com esse treinamento pelo ano todo. Tem que ser consideradas, no caso, principalmente de atletas profissionais como você, a oportunidade. Então, se tem uma prova boa para fazer e você é bom no mountain bike, não tem por que abrir mão dessa prova. Não é só porque você predominantemente está num time de estrada, né, um time profissional de ciclismo de estrada, você vai abrir mão do mountain bike. Então, eu acho que respeitar a individualidade de cada atleta e trabalhar de acordo com a modalidade alvo desse atleta. Como eu disse, se forem duas modalidades alvo, tudo bem, ele vai ter que dividir o tempo dele entre as duas modalidades, porque o tempo é limitado. Mas faça acontecer. Eu acho que, de novo, acima de tudo, o que a gente ama fazer é andar de bike, né, cara? Exato. É pedalar. Seja com roda gorda, com roda no meio do caminho, gravel, com pneu fininho, ou quem sabe até um BMX, né? Dá para colocar aí no meio. Sim. No final das contas, se você está movimentando o pedal, está sentindo o vento no rosto, e seja na natureza, seja numa estrada, sempre o que for andar de bicicleta, de certa forma, é válido, movimentação. E lembrando também, né, para a maioria dos ciclistas, eu gosto de falar, o que a gente vê para os profissionais não se aplica para 99,9% das pessoas. E na maioria das pessoas, o simples fato de você estar andando de bicicleta, e aí eu falo andando de bicicleta, sem estar treinando, você já vai estar melhorando de alguma forma, né? Então, escolher aquela modalidade que você gosta mais, que te traz prazer em realizar, já vai te trazer um benefício de qualquer forma. Exato. Por aí. Mas isso aí, vamos lá. Então, isso a gente fecha mais um Gregário Tech, programa um pouco mais sucinto aqui na correria para a preparação do Andalucia Bike Race. Vamos ver como vai rolar essa semana. Você vai estar escutando aqui na segunda etapa. A gente gravou ainda no final de semana anterior. Espero que vocês tenham gostado, que te anime a montar aí na tua mountain bike, na tua bike de estrada, e não tenha medo a escolher por uma bike ou pela outra. Eu acho que as duas, se fica algo claro desse programa, uma mensagem, é que as duas podem te fazer bem, as duas te fazem bem, e aproveite, no final das contas, é isso que une. Curta a tua bike e vamos rodar. Excelente. Obrigadão de novo pela oportunidade e te desejo uma ótima prova. Não vou nem falar que é o nosso Pidcock brasileiro, é o Pidcock que é o nosso Nico em inglês, e vai com tudo. Isso aí, capitão. Muito obrigado, como sempre. Em nome aqui de quem está nos escutando, eu também agradeço, porque eu tenho certeza que essa pessoa, que é você aí, quer falar um obrigado para o Ulisses pelas aulas e conteúdo que ele nos traz. E isso aí, vamos lá. Vamos acelerar aqui, que tem muita lenha para queimar. Obrigado a vocês. Valeu demais, capitão. Um grande abraço. Valeu.